Como é que eu vou continuar governando o Brasil se eu sou um ditador, se o mundo agora vive uma onda de democracia? O que é que Getúlio então faz, pessoal? Ele vai dar uma guinada para o lado democrático. Ele vai chamar a imprensa e vai dizer, ó, os sindicatos podem se reunir, estão livres, pode haver greve, vocês podem se organizar em partidos políticos, eu vou convocar eleições. É a ideia de quê? De que ele queria se manter no poder. Então ele vai fazer uma jogada exatamente para conseguir o apoio. E a população, de uma certa forma, vai apoiá-lo. Tanto que vai às ruas um movimento chamado de queremismo. Por que queremismo? Porque as pessoas diziam, queremos Getúlio. Cantavam músicas do tipo, ai, 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 GG, o povo ainda espera por você. Imagine o grau de fanatismo que muita gente tinha por Getúlio. Mas o fato é que os mesmos militares que tinham conduzido Getúlio ao poder em 30 vão acabar tirando-o do poder. Getúlio é deposto em 1945. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai se preparar para voltar, e voltar numa situação diferente, porque ele vai voltar nos braços do povo. A gente vai já finalizar nossa aula, mas vamos mostrar aqui algumas imagens para que você possa perceber mobilizações de apoio a Getúlio na época. Então aqui, ó, movimentos, né? Aqui a ideia também do Brasil na guerra, né? Compre bônus de guerra. E essa questão, ó, que charge interessante, o brasileiro foi combater na Itália, que é bem interessante, o professor Jornal está olhando ali, está rindo. Tem assim, o cara está nas montanhas italianas, é um expedicionário da FEB. Aí ele olha para o cara, né, que é da Itália, e diz assim, que negócio é esse? Tu é Vasco? O cara vê a cruz, pessoal, não sabe que está tudo italiano. Isso mostra que muita gente foi para a guerra sem ter assim, uma ideia clara do que é que ia encontrar, do que é que ia enfrentar. Isso mostra o despreparo intelectual de algumas pessoas que estavam na FEB. Porém, a FEB vai ser muito elogiada pela sua bravura. E aí eu até chamo a atenção, a FEB foi mais valorizada pelos italianos do que até pelo Brasil em determinados momentos. Porque quando os pracinhas voltaram, ao invés de eles serem incorporados ao exército, eles voltaram a ser civis. E depois de muita luta, de muito trabalho, é que eles vão ser reconhecidos, vão receber uma pensão, vão ter o status, as honrarias que merecem, mas os nossos pracinhas sofreram muito até que fossem reconhecidos como heróis nacionais. Aí a gente lembra que durante o Estado Novo, Getúlio também vai criar o Cruzeiro, vai, em 1943, estabelecer a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Companhia Siderúrgica Nacional, a nossa usina de Volta Redonda, usina siderúrgica de Volta Redonda, foi fruto da negociação com a entrada com os americanos. O Brasil entra na guerra, mas os americanos vão fazer o quê? Ó, a gente cede Natal, né, vocês vão ter base e tudo, mas vocês vão financiar a minha indústria de base. Então, um grande ponto de Getúlio que a gente não pode esquecer é o quê? A indústria de base. Se eu tivesse que lembrar de algumas palavras de Getúlio, para lembrar Getúlio, eu ia lembrar de quê, pessoal? Industrialismo. O que mais, professor? Trabalhismo, controle dos trabalhadores, dos sindicatos, direitos trabalhistas. O que mais? Populismo. E o quê? Nacionalismo. Coloque aí ideias importantes de Getúlio: nacionalismo, industrialismo, trabalhismo e populismo. Não é isso? E aí a gente lembra que alguns partidos políticos vão ser criados na época, o movimento queremista vai ser muito forte, mas mesmo assim Getúlio é deposto em 29 de outubro de 1945. E aí a gente tem aqui mais um cartoon para a gente analisar. Ó. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Aí tem assim, agora nós. Juca Pato, como é para bem de todos e felicidade geral da nação? Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou. Uma alusão ao dia do fico lá de Dom Pedro. Só que esse eu vou, a gente sabe que teria uma volta, né, pessoal? E essa volta vai acontecer em 51, nos braços do povo. Aí a gente tem aqui imagens de Getúlio, apoio a Getúlio, né? Queremos Getúlio, isso aqui é o movimento queremista. Queremos Getúlio porque ele nos deu a aposentadoria. Queremos Getúlio porque ele é o nosso pai. Né? E aí a gente vai lembrar que Getúlio, ele mudou muita coisa no Brasil. Durante a era Vargas a gente teve o quê? A sociedade urbana cresceu em relação à sociedade agrária, o Brasil deixou de ser apenas um país agrário exportador e passou a ser um país industrializado, a indústria de base cresce com Getúlio, vai haver exatamente a indústria, a renda da indústria supera a renda da agricultura, os empresários vão ter mais poder, mais prestígio político, quem vai perder, é claro, os cafeicultores. O crescimento da classe média e do operariado também são visíveis nessa época. E aí a gente percebe, né, algumas imagens falando de siderurgia, industrialização e Getúlio descansando na sua fazenda em São Borja. Sabe por quê, professor Ronaldo? Getúlio vai descansar?
porque ele vai estar se preparando exatamente para voltar e cumprir uma das coisas que ele vai dizer também. Ele vai dizer uma vez o seguinte: só desço as escadas do catete morto. E aí, em uma próxima aula, a gente vai falar desse momento, que vai ser o trágico suicídio de Getúlio. É tema para uma nossa outra aula.